ar mais um podcast. Meu nome é Arísio Tessarolo. Meu nome é Gabriela Prati. E meu nome é Diogo Roberti. Estamos aqui com o Diogo Roberti, fundador do PicPay, fundador da Capsu. Diogo, obrigado pela presença mais uma vez aqui em Linhares. Obrigado, Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Que bom que vocês não enjoaram de mim. Jamais. Espero estar ano que vem aqui. Eu tenho que pensar a carinha agora. O que eu vou aprontar aqui? Mas eu acho que está sendo legal, assim. Já antes de você fazer qualquer pergunta, já falando, acho que está sendo legal ver a evolução do evento e ver como essas reflexões que eu gosto de trazer, eu quero que a pessoa saia com mais perguntas, né? Não é para trazer aqui um formato de resposta e de chave do sucesso e nada disso. Mas cara, como que você reflete em cima desses pontos que estão acontecendo no mundo e como você aplica de forma prática e imediata no seu negócio, né? Então, fico feliz e ver que a população da cidade, né, de Linhares, e também região, que tem outras pessoas de outras cidades aqui, estão cada vez mais atentos a isso. E isso é muito importante, cara. Muito legal. importante. Obrigado. De fato, a gente conseguiu evoluir o evento do ano passado para cá. Isso é fruto de muito trabalho. E eu quero devolver também o elogio, porque a sua palestra no ano passado foi muito boa e nada substitui a prática, né? A sua palestra esse ano foi melhor ainda. A exposição ao sol. Muito boa mesmo, então eu tenho certeza que a galera vai sair daqui refletindo e vai contribuir para a evolução dos empresários, das crianças, dos alunos que estão aqui. Muito bom, parabéns. Obrigado. Bom, eu queria começar um assunto que foi abordado na sua palestra. A gente falou sobre inteligência artificial, enfim, sobre essa nova estrada que se abre. A gente falou sobre isso ano passado. Mas a gente fechou o conteúdo falando de pessoas, formação de time. Sim. Você formou um time fantástico, tanto é que resultou no PicPay. Fala para mim as características principais, como a gente pode falar para as pessoas que nos ouvem, formar um time ideal para poder construir um negócio de sucesso. Tá. Eu acho que o time ideal ele precisa estar muito alinhado com o propósito e quais são os valores e os princípios do fundador. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Talvez não é assim, não, o time tem que ter essa característica, tem que ter aquela outra característica, mas porque não dá para industrializar isso. Certo. Porque cada pessoa é de uma forma diferente, cada pessoa tem uma cultura, uma formação diferente. E quem vai guiar essa cultura é o investidor, é o sócio, é o fundador da empresa ali. Então, gravitacionalmente, o poder está na mão dele. E aí, vai ter fundador que ele tem uma forma de enxergar o trabalho das outras pessoas de uma forma, de uma maneira. Ele trata de uma maneira. Então, é muito importante que ele tenha coerência. A coerência é que ele tenha pessoas alinhadas com os princípios e os valores dele. Porque não adianta você colocar um fundador que seja talvez muito humano e muito coração, e você tá com os executivos que, cara, eles estão um pouco se lixando com as pessoas e vai ter um desalinhamento muito grande. Então, para mim e para a gente, assim, no PicPay ali na construção, que eu acho que a gente conseguiu consolidar bem isso, e digo que até foi um elemento muito de coisas que foram acontecendo naturalmente, muito mais de inconsciente do que consciente, né? A gente não escreveu num papel, olha, quero um sócio que seja assim e tudo mais. A gente se respeitava, a gente se gostava muito como amigos, como colegas ali, se encontrando na Tec Vitória, e a gente entendia que tinha um fit muito grande com isso. E com o passar do tempo, a gente foi racionalizando mais. Então, um elemento que para a gente é muito importante é a humildade. Legal. Então, é um valor muito importante. Então, você tem que estar sempre aberto a escutar uma ideia diferente, a refletir sobre um ponto de vista diferente. E essa diferença ela é importante para a gente acomodar, né? Ter pessoas que pensam de forma diferente que a gente é fundamental para trazer complementariedade. Só que se eu tenho um cara que pensa diferente e ele não tem humildade, e outro cara que pensa diferente e não tem humildade, vai dar conflito. Se eu tenho uma pessoa que pensa diferente, ego, né? Exatamente, e é humilde, a outra pensa diferente, é humilde, a gente consegue fazer acomodações, não que não vai haver conflitos, porque os conflitos eles são importantes também de existir, porque mostra o quanto você acredita numa ideia. Então a gente precisa acomodar isso. Então esse é um elemento para a gente que foi muito importante, né? A forma de fazer e trazer gente. Então no mundo com mais tecnologia,
ter uma assertividade na contratação das pessoas vai ser cada vez mais importante, né? Legal. Saber escolher a pessoa certa. Diogo, eu vejo muito que o gestor, o fundador das empresas, ele tem que ter habilidades ali de identificar as pessoas certas, convocar aí seu time de sócios, beleza. Só que quando se fala de gerir pessoas já é difícil. E agora de gerir um time tech. Hoje a gente fala de inteligência artificial ali e falamos pouco sobre a qualidade desses desenvolvedores. Como que você enxerga isso? A qualificação desses profissionais? Eu acho que tem um desafio porque culturalmente, quando a gente tem hoje um desenvolvedor, um programador, normalmente existe uma forma de trabalho híbrida, né? Então, como é uma mão de obra escassa no mundo inteiro, né, desenvolvedor, então ele tem muita possibilidade e os outros países estão muito abertos para contratar desenvolvedor e o cara trabalha no Brasil e o cara está desenvolvendo um sistema. Perde um pouco do propósito, parece, que não chega lá no time tech o propósito da empresa com muita clareza. Sim, você tem um desafio maior para isso. Eu conversei com a Guta Tomaskin e ela tem uma startup chamada Purple Metrics. E a Guta, assim, ela eu recomendo até que sigam ela no Instagram, ela é fantástica. Ela fala Guta Tomaskin, ela fala muito de branding e tudo mais. E a gente estava num evento em Palo Alto, e aí estava ali no intervalo, e a gente conversando um pouco como estavam as coisas e como estava a forma de trabalhar lá deles. E foi muito interessante que a gente estava discutindo justamente sobre a forma de trabalho híbrido presencial. E ela começou a ver, quando eles implementaram o híbrido, que o híbrido começou a se tornar um problema para eles. Por quê? Parte das pessoas estavam presencialmente no escritório, parte estavam online. Quem estava online, por exemplo, a gente está fazendo uma videoconferência. Estamos aqui, nós três aqui presencialmente no escritório. Se tem uma galera que está online, ele está perdendo uma série de camadas que a gente está trocando aqui. Porque a comunicação não é só o que a gente está falando, é o gesto, a intensidade, é o olho, né, e tudo mais, tal, e a pessoa está perdendo aqui. E aí, o que ela começou a fazer que eu achei interessantíssimo? Eles adotaram uma forma de trabalho onde todo mundo é online. Ninguém é presencial. Porque o híbrido, você fica no meio do caminho e você não consegue desenvolver... Você não consegue nem desenvolver o presencial. Aí todo mundo está presencial achando que os caras não estão trabalhando, os caras que estão ali não estão sabendo as informações em tempo real. Por exemplo, quando eu vou fazer uma conferência, é horrível, testa isso, é horrível fazer uma conferência, tipo assim, eu vou fazer com você e o Arísio, vocês presenciais e eu online. Eu prefiro que seja cada um, é mais eficiente, porque faz todo mundo online, a gente está numa mesma camada de recepção daquela informação. E aí ela fez isso e eu falei, cara, fantástico. Então eu falei, tá, mas e vocês a cada 3 meses, não é bom juntar o time, fazer um encontro e tudo? Cara, fizemos, não é produtivo e a gente decidiu, a gente vai se desenvolver e criar ferramentas eficientes para que a gente trabalhe todo mundo de forma online e à distância. Então, não ficar no meio do caminho e escolher isso, eu acho que é uma base importante para você ter tranquilidade, para você gerir o seu time. Eu acho que esse é um elemento importante. E aí a comunicação se torna um ativo cada vez mais relevante, né? Quando a gente tinha 10 pessoas, quando passou para 70, passou para 100, passou para 150, o desafio começou a ser comunicação. E a comunicação, a compreensão que a comunicação não era só o que a gente falava. A comunicação era também o que a gente transmitia nos nossos gestos, o que a gente transmitia na nossa atitude. Então a pessoa estava olhando a coerência. Então, a pessoa está comprometida. Então, se eu falo, não, tem que estar comprometido, mas eu não mostro isso através de atitude, através de exemplo, eu não tenho coerência. Então, eu estou trazendo uma comunicação ruim para o time. Então, é importante ter essa consciência da importância disso. Então, para desenvolver a cultura. Então, quando a gente vai para um time tech, você também precisa entender, cara, qual que é o drive desse time, né? Qual é a forma dele pensar? Então, e você não tem que comunicar, o segredo, tá? Você não tem que comunicar, não, esse daqui é o meu jeito de comunicar, não.
Com a Gabriela eu tenho uma estratégia de comunicação, tenho uma forma, com a Arizo eu tenho uma outra forma de comunicação. Quando é para o time todo, eu tenho que entender que eu vou utilizar elemento visual, eu vou utilizar um outro elemento aqui para o sinestésico. Comunicação para o time tech é totalmente diferente Tem um- do Diferente, time vendas, por exemplo. exatamente. Tem uma frase que totalmente resume diferente. muito bem isso, que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Exatamente. E a pessoa entende não só as palavras, ela entende o gestual, ela entende tudo, todo o contexto, né? Os atos e por aí vai. Então acho que Isso aí. isso resume muito bem isso aí que você está E falando. você se adaptar, porque esse vai ser o grande desafio que a gente vai ter, né? Fazer contratações assertivas, certeiras e manter essas pessoas dentro do negócio. Legal. Diogo, eu queria saber, você fundou uma empresa, né, uma das Big Techs aí a nível nacional e mundial, que é o PicPay. E eu queria saber para onde que você está olhando agora. A gente conhece a Capsu, a nível de empresa, mas não só isso, a nível de tecnologia. Para onde que você está olhando? O que você acha que vai mudar o rumo da sociedade nos próximos anos? Assim, sem sombra de dúvida, né? Parece óbvio, mas sem sombra de dúvida a inteligência artificial é o que vai mudar. E eu tenho olhado a camada que vai trabalhar junto, eu tenho procurado me desenvolver e estar preparado para a camada que vai trabalhar junto com a inteligência artificial, que é a camada humana. Porque essa vai ser imutável, né? O humano não vai desaparecer, ele vai sempre coexistir com a inteligência artificial. Então, além de olhar tecnicamente, de como a gente aplica, como a gente traz isso para o negócio, é como eu me desenvolvo como ser humano, para que eu utilize a inteligência artificial da melhor maneira possível. E aí eu tenho procurado ficar cada vez mais exposto a um ambiente de inovação, não sei se talvez seria essa palavra, mas talvez sim, mais de alto nível e de alta tecnologia. Assim. Não de alta tecnologia, mas de filosofia e de forma de pensar. Então, por exemplo, quando eu estou no evento do Brasil at Silicon Valley, onde está ali o fundador do PayPal, onde está, cara, uma série eu esqueci o nome dele agora, que foi ele foi o pai do CRM, né? E ele fundou em 2009 uma empresa de inteligência artificial. Então, assim, escutar esses caras, escutar a forma de pensar, escutar o modelo mental, para mim é uma coisa, estar exposto a isso, para mim tem sido uma coisa cada vez mais importante. E uma vantagem é que esse conhecimento ele está mais acessível, né? Então, você tem uma série de cursos gratuitos em Stanford para você fazer online, sacou? Você fazer de casa. Quando eu fui lá, agora dessa vez, eu não fui só para o evento. Eu fiquei uma semana lá na cidade. Então, cara, queria sentir o sabor do café, sabe? Conhecer o cafezinho ali da esquina, entender, ir em palestras lá dentro de Stanford, gratuitas, com um diretor de cinema japonês e tudo mais. Então, assim, tá exposto a esse tipo de pensamento, porque a filosofia, os princípios e valores, eles nunca vão sair de moda, eles podem ser aplicados em qualquer tipo de estrutura. Então, eu gosto de estar exposto a isso para eu conseguir entender e ver, cara, onde que eu me encaixo e como eu aplico isso dentro da minha vida. E como que você tem feito, então, na prática, para aplicar a inteligência artificial, por exemplo, na Capsu? Como que tem sido? Eu tenho aplicado na Capsu até de uma forma mais superficial. Então, assim, cara, de apresentação. com time comercial, para resposta de um e-mail, para elaboração de um contrato, da gente ter uma conta que é uma conta unificada, então o time consegue, a base consegue aprender, então isso está trazendo maior velocidade. Por exemplo, a gente está participando de um projeto agora, e é um projeto que tem uma série de requisitos para entender o seguinte, cara, a tecnologia que vocês utilizam na cápsula, madeira engenheirada, como que ela tem, ela lida com a questão do fogo, como que ela lida com isso? E aí, como que eu pego uma documentação de 30 páginas e eu vou traduzir isso de uma maneira eficiente? Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a pegar as documentações técnicas que a gente entende, que a gente conhece, sobe para um chat GPT, ali já é a nossa base, e ali pode servir para... Cara, eu tenho que apresentar uma documentação que comprove a qualidade e me traga aqui os principais pontos. Então, ele vai me dar mais velocidade para algo que talvez eu fosse levar 15 dias, eu tivesse que contratar um especialista para isso. Perfeito. Então, a gente está utilizando essa camada mais superficial, mais imediata, mas a gente precisa
aprofundar mais na utilização dela, que eu não vi ainda ferramentas ainda muito consistentes para como eu desenvolvo casas, projetos utilizando a inteligência artificial, mas eu acho que é uma questão de tempo. Beleza, quero agradecer a presença do Diogo. Antes de encerrar, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, a Gabriela ela é fundadora da Supply Maps, uma startup que conecta a indústria da construção civil com a ponta, com o comprador direto. Uma entrega disruptiva, então quem não conhece, acessa lá, pesquisa. Com certeza, daqui a pouco vai ser uma startup aí que vai fazer acontecer no mercado. PicPay, Capsu, acho que dispensa comentários. TES também está trilhando um caminho aí, tentando aconchegar as empresas que vêm para o Espírito Santo, que vêm para Linhares, a nível de planejamento tributário, a nível de incentivos fiscais. A gente tem agora a reforma tributária, então vamos ter um desafio enorme nessa transição. A gente tem uma das malhas tributárias mais complexas do mundo, então de agora para 2032 a gente vai ter uma complexidade ainda maior. Uma série de mudanças, né? Uma série de mudanças, então isso é um desafio, também é uma oportunidade. Então eu encerro assim mais um podcast, agradecendo novamente o Diogo. Obrigado. Não, eu quero só antes de encerrar, né? Mas eu acho muito legal isso que vocês estão fazendo, porque o que vocês estão fazendo, vocês estão construindo comunidade. Exato. E antes as empresas tinham clientes, depois as empresas, não, eu tenho agora usuários. Não, agora a gente precisa ter base de fãs, né? Quem são os fãs aqui e tudo mais, tal. As empresas hoje estão focadas em construir a comunidade. Quando você constrói uma comunidade, você não está numa mesa e a pessoa está do outro lado, você está oferecendo, fazendo ali. Você está ao lado dela, Exato. Ajudando a construir. E quando você constrói um negócio mais poderoso, porque você está cuidando ali do seu jardim. Então, primeiro, cara, você é muito à frente do tempo, é muito legal esse trabalho que vocês fazem com os empreendedores, de puxar, trazer conhecimento, trazer informação, trazer caras de ponta para cá, provocar. Eu acho que isso é muito importante porque você está construindo a comunidade. Obrigado. E aí, a provocação que eu faço, às vezes a gente olha, vamos ver o que Palo Alto está fazendo, né, e tudo mais e tal. E aí a gente sempre refletir na história quem são os caras que dão aula de comunidade, né? Então, os povos de origem indígena, eles são os caras que eles coexistem com o ecossistema, aproveitando, mas sem destruir, construindo comunidade. Então, é muito interessante a gente brincar um pouco com esses conceitos novos e a gente muitas vezes voltar para trás e falar assim, cara, o que eu posso aprender com os povos originários, né? O que eles ensinam? Como que ele fez, entende? Porque possivelmente foi uma das primeiras redes sociais do mundo, a forma que talvez eles comunicavam de uma tribo com a outra e tudo mais. Então, é muito interessante refletir isso e agora a gente tem tecnologia, a gente tem mais informação, a gente tem a camada de comunicação, que vocês estão fazendo muito bem, né? De, comunicar, estar preparado e levar conhecimento e, sem dúvida, fico orgulhoso e feliz de estar com vocês. Eu acho que é uma comunidade exposta ao sol, literalmente. Está todo mundo aí fazendo em cada pilar, setor moveleiro, agro, construção civil, cada um tem seu brilho ali. E tá muito legal, eu pratico muito o 70, 20, 10. Maneiro. E daí nasceu a Supply, mas o 70 veio da Aplos, construtora, depois a Vibra, incorporadora, e os 10 veio a Supply, que já é uma empresa, não é um negocinho dos 10%. Então a gente vai se ver muito por aí, com certeza, e obrigada pelo bate-papo. Obrigado a vocês. Obrigado, Diogo. Valeu. Valeu, irmão. Valeu.